Sejam todos bem-vindos à nossa casa. Hoje a palestra vai ser a cargo do nosso amigo, nosso irmão Carlão. Depois a gente fala do tema aqui. Antes, para a gente começar, a gente vai ler uma página aqui do Vinha de Luz, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. É o item 78, purifiquemos. De sorte que, se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para a honra, santificado e idôneo para o uso do Senhor, e preparado para toda boa obra. Paulo, carta a Timóteo. Em cada dia de luta, é indispensável atentar para a utilização do vaso de nossas possibilidades individuais. Na Terra, onde a maioria das almas encarnadas dorme, ainda o sono da indiferença, é mais que necessária a vigilância do trabalhador de Jesus. Nesse particular, quem não guarde os ouvidos pode ser utilizado pela injustiça. Quem não vigie sobre a língua pode facilmente converter-se em vaso da calúnia, pela leviandade ou pela preocupação de sensacionalismo. Quem não ilumine os olhos pode tornar-se vaso de falsos julgamentos. Quem não se orientar pelo espírito cristão será naturalmente conduzido a muitos disparates e perturbações, ainda mesmo quando a boa-fé lhe incuta os propósitos louváveis. Os homens e mulheres de todas as condições estão sendo usados pelas forças da vida, diariamente. Por enquanto, a maioria constitui material utilizado pela malícia e pela viciação, vasos frágeis e imperfeitos, funde-se e refunde-se em todos os dias, em meio de experiências inquietantes e rudes. Raríssimos são aqueles que, de interior purificado, podem servir ao Senhor, habilitados para as boas obras. Muitos ambicionam essa posição elevada, mas não cuidam de si mesmos. Reclamam a situação dos grandes missionários, exigem a luz divina. Clamam por revelações avançadas, contudo, em coisa alguma se esforçam por se libertarem das paixões baixas. Observa, pois, amigo, há que princípios servem na lida diária. Lembra-te que o vaso de tuas possibilidades é sagrado. Que forças da tua vida se utilizam dele? Não ouvides, acima de tudo, que precisamos da legítima purificação, a fim de que sejamos vasos para a honra e idôneos para o uso do Senhor. Eu acho que Emmanuel é sempre muito objetivo, né? Traz reflexões assim numa linguagem bem simples. A gente tem que buscar, tem que trabalhar e fazer sempre aquilo que a gente reclama, aquilo que está buscando, aquilo que o missionário faz, mas a gente não consegue fazer a entrega que ele já fez. Se eu tivesse a mediunidade do Chico, eu faria grandes obras do filho. Então, não é? Então, assim, o que de volta. O que esses indivíduos eles deixaram dos prazeres do mundo, das entregas e foram trabalhar, gente? Então, assim, o missionário é aquele que entende a missão e está buscando ser melhor a cada dia. Então, não adianta. O negócio é trabalhar, é começar pouquinho, fazer pouquinho e aos poucos você alcançar aquilo que os missionários estão fazendo. Vamos então à prece. A palestra de hoje com o Carlão vai ser Buscando a Felicidade. Antes vamos para a prece, né? Pai de infinita bondade, mais uma vez a gente se reúne no seu nome para aprender um pouco do seu Evangelho. Que os nossos mentores da casa estejam aqui a intuir o nosso irmão, que a palestra transmitida, que ela alcance muitos corações e saiam daqui renovados. Que os encarnados e encarnados renovem a sua fé na esperança de um mundo melhor. Obrigado, Senhor. Assim seja. Com a palavra, o nosso irmão Carlão. Obrigado. Muito boa noite, meus irmãos, minhas irmãs.
Que Jesus, na sua infinita bondade, nos abençoe mais uma oportunidade. Na noite de hoje, nós escolhemos esse tema, buscando a felicidade, e copiamos uns versos da música do Almir Sater, do Renato Teixeira, que acho que todo mundo conhece, e é uma das letras mais bonitas do cancioneiro brasileiro, né? E esses versos dizem: cada um de nós compõe a sua história, cada ser em si carrega o dom de ser capaz e ser feliz. Eu acredito que, como ele mesmo disse, né, que foi inspirado por algum companheiro espiritual, porque nem ele, nem o Renato Teixeira seriam capazes de compor letra e melodia de uma atacada, como eles falavam. E nesse depoimento dele, eles falam que é mesmo uma psicografia. Nessas frases, meus irmãos, cada um de nós temos a nossa história. E nós vamos ver no decorrer da nossa palestra que nós procuramos enfocar essa questão, que todos nós fomos criados para sermos espíritos superiores. Um dia todos nós chegaremos naquela condição, conforme consta na pergunta 170. Mas antes disso, nós chegamos por aqui, chegamos no planeta, chegamos no universo, conforme está lá na pergunta 115 do Livro dos Espíritos, que nos fala que somos simples e ignorantes. Então é nessa condição de simples e ignorante que nós vamos adquirindo os degraus mais altos até chegarmos à nossa purificação. Até lá, meus irmãos, há muita lenha a ser cortada, muita água a passar por baixo das pontes, muita luta a ser travada, muitos encantos e desencantos, venturas e desventuras que nós teremos que passar. E a gente começa pegando alguns pontos que está lá no livro Inspiração de Emmanuel, e de onde nós buscamos o título para a nossa palestra de hoje, Buscando a Felicidade. Diz assim: a felicidade que pode realmente não existir na Terra, enquanto a Terra padecer a dolorosa influenciação de um só gemido de sofrimento, pode existir na alma humana, quando a criatura compreender que a felicidade verdadeira é sempre aquela que conseguimos criar para a felicidade do próximo. O primeiro passo, porém, para a aquisição de semelhante riqueza é o nosso entendimento das leis que nos regem, para que o egoísmo e a ambição não nos assaltem a vida. A felicidade pura e simples é aquela que sabe retirar da vida os seus dons preciosos, sem qualquer insulto ao direito ou à necessidade dos semelhantes. A felicidade é como qualquer recurso que só adquire o valor quando em circulação em benefício de todos. Porque somente a felicidade que se divide é aquela que realmente se multiplica para ser nossa alegria e nossa luz aqui e além, hoje e sempre. Nessas palavras, meus irmãos, nós encontramos Emmanuel traçando alguns parâmetros para que nós possamos entender essa questão da felicidade. Então, a felicidade é quando nós fazemos a felicidade do próximo. É quando nós fazemos algum tipo de atividade, algum tipo de trabalho que nos possibilita fazer a diferença na vida do nosso irmão. É uma luta muito grande, porque grande parte de nós ainda imbuídos nas nossas ambições, no nosso egoísmo, na nossa vaidade, nos nossos orgulhos, nós muitas vezes queremos a nossa felicidade. Lutamos grandemente, arduamente, para sermos criaturas felizes. Mas esse entendimento da felicidade que nós temos enquanto estamos encarnados, enquanto estamos vivenciando a nossa experiência aqui no corpo de carne,
é muito diferente daquela que nós iremos entender, que nós iremos compreender, que nós iremos assimilar quando voltarmos para o mundo espiritual. Até lá, haverá um grande interregno aí, um tempo vasto de aprendizado para que nós possamos fazer com que sejamos felizes na medida que nós fazemos o nosso próximo feliz. Essa talvez seja a maior aquisição que nós iremos adquirir um dia. Por ora, façamos os nossos pequenos trabalhos, as nossas pequenas obras, façamos os nossos o objetivo que nós trazemos aqui na Terra, que é ser útil a alguém. Também do Emmanuel, no livro Hora Certa, uma página intitulada Construção Íntima, nós tiramos alguns trechinhos para fazer com que nós possamos entender essa questão da felicidade. Diz Emmanuel: se procuras felicidade na terra, não ouvides o mundo de ti mesmo. É muito interessante isso, porque enquanto nós estamos encarnados, meus irmãos, nós sempre achamos que nós somos, vamos dizer, imortais, né? Porque na realidade nós o somos. Só que quando nós estamos encarnados, nós achamos que vivendo um corpo de carne, nós somos imortais. Que a nossa vida, ela vai perdurar por muito tempo. E nós sabemos da nossa fragilidade. Nós sabemos o quanto frágeis nós somos. Quanto tempo nós duramos aqui? Nós poderíamos dizer assim que 60, 70, 80, 100 anos. Mas mesmo assim, meus irmãos, é muito pouco tempo quando nós analisamos a eternidade toda que nós teremos. Então, para nós entendermos essa questão da felicidade na Terra, nós não podemos nos esquecer o mundo de nós mesmos, porque nós somos o mundo. E Emmanuel nos adianta um pouco mais dizendo: começa por admitir que és um espírito imortal, usufruindo transitoriamente um corpo perecível, mas com a obrigação de tratá-lo convenientemente. Essa talvez é outra das grandes dificuldades que nós temos, né? Tratar o nosso corpo. Como Chico Xavier dizia, né? O meu burrinho, né? O corpo, o burrinho. É uma realidade. Uma realidade que nós pensamos que Deus nos ofereceu esse corpo, embora com algumas imperfeições. Alguns têm problema de coração, outros têm problema de rins, outros de fígado. Cada um de nós trazemos alguma deficiência, mas que é uma deficiência, algumas vezes até necessária ao nosso aprimoramento. Porque nós não valorizamos o corpo que nós recebemos em vidas passadas. Então, nessa encarnação, nós temos essa oportunidade de estarmos jungidos a um corpo com uma série de deficiências. E eu acredito que nada traga mais infelicidade a nós que não seja a questão das nossas doenças, as preocupações que trazemos. Se não é nossa, muitas vezes é do nosso familiar. E o nosso sofrimento, as nossas angústias, retiram de nós todas as oportunidades que nós podemos ter para vivenciarmos uma vida mais alegre, mais solta, mais livre, simplesmente por causa das doenças que nós muitas vezes trazemos. Então nós não podemos esquecer que nós somos um mundo. E é com essa ferramenta que nós temos, meus irmãos, que nós temos que trabalhar. Eu costumo, nesses últimos tempos, lembrar um grande companheiro nosso, que todo mundo aqui na casa conhece, nosso querido Manuel Coelho, que, embora atormentado por uma doença grave, que qualquer outra pessoa poderia ficar em casa
né? Se ele tivesse se acomodado, se ele tivesse se deixado levar pelo que os seus familiares queriam que ele fizesse, ficar acomodado em casa, ficar quieto em casa, e ele, embora indo para um leito, depois para uma cadeira de roda, depois com a muleta, e hoje já está andando com um pouco mais de liberdade. São lutas que nós temos que travar conosco mesmo. Então esse nosso corpo perecível pode tirar um pouco da nossa felicidade, mas ela não pode estragar toda a nossa vida. E nós temos que aproveitar desse mecanismo, desse corpo, dessa ferramenta que Deus nos ofereceu para fazer o melhor que nós pudermos. É por isso então, meus irmãos, que Kardec, quando analisa a escolha das provas, nós vamos ver que nenhum de nós, meus irmãos, está lá na escolha das provas, nenhum de nós nasceu para ser infeliz. Nenhum. Todos nós nascemos para nos desenvolvermos espiritualmente. Todos nós queremos dar certo. Quando nós estamos do outro lado, estamos nos preparando para reencarnar, o nosso pensamento é esse: aproveitar a oportunidade que Deus está me oferecendo para ser uma pessoa feliz, ser uma pessoa melhor, ser um espírito que vai alcançar degraus mais altos da espiritualidade e tal, né? Então o nosso objetivo, como nós já acabamos de falar também, nosso objetivo é atingirmos o reino angelical, sairmos desse reino nominal que nós nos encontramos e alcançar a espiritualidade superior, vivenciando as experiências de um espírito puro. Todos nós chegaremos nessa condição, todos nós seremos espíritos puros um dia. E o próprio Jesus nos oferece essa promessa: nenhuma das minhas ovelhas, nenhuma das ovelhas que o Pai me confiou se perderá. Ou seja, todos nós chegaremos nessa condição de espíritos puros um dia. Então, cada um de nós, meus irmãos, temos o nosso livre-arbítrio para podermos fazer as melhores escolhas, para analisarmos, muitas vezes com os nossos protetores espirituais, quais os caminhos que vamos trilhar para alcançarmos esses degraus mais altos, né? Então nós precisamos conhecer melhor o caminho, saber tudo que tem à nossa volta, para sabermos para onde que nós vamos, aonde que nós queremos chegar. E todos nós sabemos que é a condição de espíritos superiores. Há uma luta muito grande. O homem velho que habita dentro de nós, cheio de vícios, cheio de ranço, cheio de defeitos, esse muitas vezes nos aferra a uma condição que nos prende, não nos deixa raciocinar com o raciocínio espiritual. E muitas vezes nós raciocinamos com a nossa matéria, com as sensações que nós temos aqui. Então essa é a nossa luta para passarmos pelas privações, pelas provações, pelas expiações, que foram aqueles remédios amargos que nós escolhemos lá. E quanto mais complicado é esse espírito, maiores serão as suas privações, maiores serão as suas provações e maiores também serão as suas expiações. Então, à medida que a gente vai saindo dessa situação, que nós vamos afrouxando essas cordas que nos prendem, essas correntes que nos amarram, nós vamos nos sentir um pouco melhor, mais tranquilo, mais suaves. Então, menos dores, menos angústias, menos sofreguidão, menos luta. Então, essa é a nossa compreensão que nós temos que trabalhar e trabalhar com muito afinco. É por isso que também Jesus nos afirma que conhecereis a verdade e a verdade nos libertará. Então nós temos que fazer um trabalho muito grande conosco mesmo, assimilando da melhor maneira possível todos esses ensinamentos para que nós saiamos com galhardia das situações que nós estamos vivenciando.
Todos nós encontramos muitas e muitas dificuldades para sermos felizes. Todos nós. Poderíamos assim afirmar que não há um homem no planeta que possa ser considerado o homem mais feliz do mundo. Não há. O que nós temos muitas vezes, meus irmãos, são apenas momentos de felicidade. Frações, fragmentos. Muitas vezes uma coisa pode nos trazer uma alegria imensa num determinado momento, mas logo a seguir vem uma outra que complica, que dificulta, que nos traz dor, que nos traz amargor para a nossa vida. Então, esse reconhecimento, meus irmãos, de que nada volta ao seu estado inicial. Uma vez que nós tenhamos dito alguma coisa, vai ficar gravado em algum ponto do universo essa nossa fala, essa nossa frase, esse nosso xingamento, ou, para a nossa felicidade, se nós tivermos emitido um elogio. Então, em algum momento, nós iremos ser chamados à responsabilidade pelo que nós dissemos. Como naquela frase eu não me lembro agora o nome do ator, em que ele diz que a nossa palavra, né, ecoa no universo. Então é isso que vai acontecer. O que nós falarmos vai ficar gravado no universo. Aquilo que nós escrevemos, muitas vezes nós escrevemos e guardamos, ou escrevemos e rasgamos. Muitas vezes nós não vamos dar nenhuma importância. Mas a energia que nós utilizamos para grafar alguma coisa em algum lugar, isso vai ficar gravado também e vai ecoar pela eternidade. É por isso, meus irmãos, que tem até uma história muito interessante, né? De um escritor que chegou ao mundo espiritual e ele foi chamado a atenção, né? Porque ele desvirtuou as pessoas da sua época, escreveu muita bobagem e tal, sabe? E então o castigo dele seria dentro de uma banheira, e na medida que os livros dele fossem sendo queimados lá nesse espaço, à medida que os livros dele fossem sendo queimados, a água iria aquecer. E no primeiro momento ele achou até muito bom, que estava ótimo, estava uma maravilha. Mas à medida que o tempo foi passando, a água foi esquentando cada vez mais, esquentando, aí ele chamou os responsáveis. O que está acontecendo? Eu não escrevi tanto assim. Ele falou, porque fizeram uma nova edição dos seus livros. Então aquilo que ele tinha deixado escrito estava repercutindo agora na sua vida espiritual. Essa é uma luta que nós vamos ter que entender com mais clareza mais adiante. As escolhas que nós fizemos, escolhas algumas vezes mal feitas, mal estudadas, mal analisadas, e que ela vai repercutir por toda a nossa vida e muitas vezes vai nos acompanhar depois quando nós sairmos dessa vida que nós estamos aqui na Terra. Quando nós chegarmos no mundo espiritual, meus irmãos, alguma dessas escolhas que fizemos estará sendo martelada na nossa mente. O nosso sofrimento será tão maior quanto piores escolhas nós tivermos feito. E esse é o preço que nós temos que pagar. Porque nada fica sem uma quitação. Quando nós fazemos alguma coisa contra a justiça divina, contra as leis de Deus, invariavelmente a conta vai chegar. E Deus tem muita paciência. Deus não tem pressa. Deus ele espera que nós estejamos prontos, sejamos preparados para vivenciarmos essas experiências. Então o tempo vai passando, nós vamos nos armando de condições, de força, de entendimento,
porque Deus não coloca fardos pesados em ombros frágeis. Então Deus espera o nosso fortalecimento. Algumas vezes, meus irmãos, isso pode levar dezenas, centenas de anos, algumas vezes até milhares de anos, para que nós estejamos prontos a passar pelas provações. E é assim que a gente vai conseguindo vivenciar melhor todas as experiências. Colocamos aqui uma frase: embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Essa frase, ela é muito forte. Grande parte dos palestrantes espíritas e não espíritas costumam utilizá-la, mostrando para nós que nós não podemos voltar lá atrás, mesmo com que nós possamos nos arrepender e tal, não há como a gente voltar atrás. Mas nós podemos recomeçar todas as nossas atividades com novos parâmetros, com um novo entendimento, com uma nova visão para fazermos um novo fim. Essa frase, meus irmãos, a gente abre um parênteses aqui para dizer que ela não é do Chico Xavier, como muitas pessoas dizem que seja, né? Aí nós colocamos essa observação: a autoria do texto tem sido erroneamente atribuída a Chico Xavier, a Bob Marley e Francisco do Espírito Santo, conforme está lá no livro do Hamed. Na verdade, pertence ao escritor James Sherman. Isso aí foi publicado em 1982 no livro Rejeição. É um livro bastante interessante que eu tive a oportunidade de dar uma folheada nele, e ele mostra as atitudes que nós, seres humanos, muitas vezes passamos aqui na Terra e nós não percebemos, não damos o devido valor. Muitas vezes nós rejeitamos muitas das coisas que seriam maravilhosas para nós, mas só depois que a gente consegue compreender isso, né? Só depois que passa tudo, depois que acabou, depois que muitas vezes já está nos últimos momentos, algumas vezes nós somos os estertores da morte, é que nós abrimos os nossos olhos para verificar: poxa vida, se eu não tivesse feito, se eu não tivesse, né? Mas aí já é tarde. Mas a doutrina espírita nos oferece a reencarnação, e aí fica mais fácil. Então nós já podemos programar para a nossa próxima encarnação alguns acertos que nós precisamos. Seguindo aqui em frente, meus irmãos, nessa dificuldade para sermos felizes, nós queremos falar um pouquinho da questão do arrependimento. O arrependimento é um dos pontos importantíssimos para nós começarmos a quitação das nossas dívidas. É na quitação das nossas dívidas que nós conseguimos almejar a felicidade, que nós conseguimos sentir a felicidade. Então, muitas vezes, quando nós nos arrependemos, embora isso não vai alterar nada do passado, não vai mudar uma única vírgula sequer do nosso passado, mas já é um começo. É porque através do arrependimento nós vamos ter mais outras duas etapas importantíssimas para nós vivenciarmos um mundo melhor para nós. Então nós passamos pelo arrependimento, avançamos um pouquinho na expiação, porque nós vamos ter que quitar a nossa dívida perante a justiça divina, e aí sim nós vamos poder fazer a reparação. Esse é o terceiro estágio, e talvez seja o estágio mais importante, mas que começa com arrependimento. Se não fosse o arrependimento, não chegaríamos à questão da reparação. Então, meus irmãos, uma das coisas que nós precisamos começar a aprender a nos perdoar. Vocês vão observar que nós colocamos aí no nós, né? Porque todos nós estamos na mesma situação, todos nós estamos no mesmo balaio, como diria minha mãe, né? Então perdoemos-nos, que nós precisamos aprender a perdoar nós mesmos. E muitas vezes, muitas pessoas não conseguem atingir um grau de felicidade, embora muitas vezes tudo possa concorrer para que ela seja uma pessoa feliz, mas se ela não se perdoar, fica difícil. Aqui nessa casa,
Uma vez nós atendemos a uma jovem senhora e ela trazia uma dor profunda, uma dor angustiante, porque ela havia cometido no passado um aborto. E ela sofria terrivelmente por causa disso. E ela nos perguntou, né, o que eu posso fazer para tirar essa culpa que eu carrego? Aí é só com Deus. Mas você pode fazer determinadas tarefas, cumprir determinados trabalhos, que vai poder te aliviar, vai poder te dar condições para você vivenciar o resto da sua vida com um pouco mais de paz. Algum tempo depois nós tivemos a felicidade de encontrá-la trabalhando como professora. E era uma professora, e foi uma professora muito dedicada. Eu estou lembrando isso porque ela desencarnou por esses dias atrás. E nós tivemos a oportunidade de fazer uma oração por ela. Que Deus possa abençoá-la, fortalecê-la, porque praticamente esses 30 anos que ela trabalhou como professora, depois dessa nossa conversa aqui nessa casa, eu acredito que ela ajudou bastante, porque ela amava profundamente aquelas crianças com as quais ela trabalhava. Deu forças a ela, deu condições, e sempre que nós nos encontrávamos, ela sempre falava assim: nunca me esqueci daquilo que você me falou. Então, meu irmão, esse ato de nós aprendermos a nos perdoar, fazendo alguma coisa, trabalhando em alguma coisa, fazendo com que a nossa volta espaireça alguma coisa, que não fique aquela sombra, não fique aquelas cinzas desse nosso passado delituoso, de alguma coisa que nós tenhamos feito. Todos nós sabemos que muitas vezes são questões difíceis de serem sanadas. Somente se nós estivéssemos no lugar dessa criatura, naquele momento nós poderíamos entender melhor. Outro ponto, meus irmãos, que traz muita infelicidade para as pessoas é o tal da busca da culpa e dos culpados. As pessoas têm muita preocupação com o culpado, né? E fica uma luta muito grande e quer porque quer fazer com que apareça o culpado. Então essa caça aos culpados tira a felicidade das pessoas, faz com que elas sofram muitas vezes, muito mesmo, essas situações. Então não busquemos também os culpados, porque faz com que a gente sofra mais. Então vamos lá, vamos lembrar que Deus está vendo, Deus está assistindo, Deus vai ter para cada uma dessas pessoas o pagamento das dívidas que as pessoas estão contraindo também. Então todos nós que temos de alguma maneira algum tipo de culpa no cartório, né, mais cedo ou mais tarde a conta chegará para nós. Outro ponto, meus irmãos, para sermos felizes, temos que parar de acusar a sorte. Olha como tem pessoas que, mas a minha sina, a minha sorte, a minha vida. E aí eu sempre me lembro daquela hiena, né? Daquele desenho animado, né? Ó vida, ó azar, né? Vivia sempre reclamando assim. Então muitas pessoas se sentem infelizes porque ela fica culpando a vida, fica culpando as coisas que estão à sua volta, e ela sofre com isso, porque muitas vezes a culpa está dentro de nós, e nós temos que fazer esse entendimento. Algumas vezes nós vamos encontrar pessoas que não são felizes porque elas passam a vida inteira culpando as outras pessoas, culpando o chefe, culpando o pai, culpando a mãe, culpando os vizinhos, os professores. Então, esse tipo de acusação
também não nos leva a lugar nenhum. Só faz com que a gente sofra cada vez mais. E pior, né? Muitas vezes o indivíduo ele tem uma autoculpa. E essa culpa interior faz com que ele sofra tremendamente. E ele não tem paz. Ele vive uma vida de agonia o tempo todo. Um sofrimento muito grande. Uma luta que ele trava consigo mesmo. Esse desenho, essa foto, eu acho que representa muito bem algumas das coisas que nós passamos, né? Que é a felicidade vista pelo retrovisor. Quem é que não conhece alguém que fica falando assim, no meu tempo, né? Quando eu era criança que eu era feliz. Quando eu era solteiro ou solteira que eu era feliz. Me casei foi uma desgraça, né? Não é verdade? Porque tal, né? Mas o que passou, passou, meus irmãos. Se nós tivemos a oportunidade de vivenciar aquilo, porque muitas vezes estava dentro das nossas conquistas, dentro do nosso planejamento. Talvez nós que não tenhamos tido a oportunidade mais concreta de tirar as melhores lições. Seja lá do casamento que falhou, seja de uma vida profissional que também não tenha dado certo. O que passou, passou. Então nada de ficar verificando lá atrás, eu era feliz, agora não sou mais. Eu ouço muitas vezes pessoas se lamentando por essas situações. É terrível. Isso não deve fazer mais a nossa cabeça. É lembrar, o que passou, passou, não tem mais jeito. E eu diria, sem ser pedante nem nada, que nem Deus vai fazer uma modificação lá no nosso passado para resolver o nosso problema agora no presente. Nem Deus. Então, o que nós temos que fazer é aceitá-lo. Vivenciar isso que nós passamos, acabou. Vamos em frente. Quais os caminhos que nós poderíamos ter, meus irmãos, para sermos felizes? Vamos lembrar que a vida segue em frente. Amanhã, talvez o sol não saia com toda a força, né? Porque está frio. Mas amanhã o sol vai aparecer. Hoje, se nós não tivéssemos esse tempo nublado, nós estaríamos vendo uma lua linda. O mundo não vai parar de girar por nossa causa. As coisas não vão parar de acontecer por nossa causa. Nenhuma guerra dessas 100 e poucas guerras que está em andamento no mundo vai parar por nossa causa. Nem se nós fizéssemos o pedido. Nenhuma outra situação que está bem próximo de nós vai mudar se nós desejarmos. Porque a vida segue em frente. A vida não tem parado. Ela vai seguir sempre em frente. Então, se nós perdemos, se nós erramos, se nós traímos, se nós fomos traídos, se nós fizemos ou deixamos de fazer, já é passado. Então, não adianta a gente ficar se prendendo a essas coisas do passado, meu irmão, porque isso nos tira a felicidade, essa felicidade relativa que os Espíritos nos apresentam, essa felicidade relativa que nós já temos direito. Se nós perdemos, se nós erramos, se traímos, fomos traídos, se fizemos ou não fizemos, isso tudo pode até tirar essa nossa possibilidade de uma vivência com felicidade, mesmo que seja uma felicidade relativa. Então, meus irmãos, busquemos também o perdão. Busquemos o perdão. Lembrando Jesus, né, que diz, faça as pazes com os vossos adversários, enquanto estáis a caminho com ele. Então, se nós buscarmos o perdão, porque nós temos o direito de fazer isso. E como dizia o Chico Xavier, né, que algumas vezes nós temos que ser um pouco sem vergonha.
né? Na busca do perdão, nós temos que ser sem vergonha. Porque é uma conta nossa com Deus e tem esse intermediário. Essa pessoa que é a dona do perdão. Mas se ela não nos perdoar e nós fizermos o pedido com sinceridade, Deus irá nos perdoar. E de uma certa maneira, irá trazer um certo castigo para aquele que não perdoou. Porque essa pessoa está tendo a oportunidade de fazer uma boa atitude e ela não está tendo. Então nós devemos fazer a nossa parte. Se nós fizermos isso, meus irmãos, com certeza nós já estaremos ganhando muito, muito, muito mesmo. Mas também, da mesma maneira que nós estamos pedindo perdão, nós também devemos perdoar. A ponto de que muitas vezes nós estamos encontrando as pessoas e a vida muitas vezes nos oferece essas oportunidades, né? A vida nos oferece a oportunidade de reencontrarmos criaturas com as quais, em algum momento, nós não nos vemos bem. Em algumas situações, nós vamos encontrar aquelas pessoas que nos magoaram no passado, que fizeram mal para nós, que nos prejudicaram, que nos perseguiram. E agora nós estamos tendo a oportunidade de dar a ela esse perdão. É uma luta que nós temos que travar conosco mesmo. Porque algumas vezes o nosso orgulho talvez não nos permita de pronto fazer isso, né? Eliminemos os ressentimentos, as mágoas e os desejos de vingança. Quantos de nós temos isso, meus irmãos? E como isso afeta a nossa felicidade? Se nós pegarmos lá no Evangelho segundo o Espiritismo, quando fala da vingança, quando fala dos males que nós causamos para nós mesmos quando nós não perdoamos, esses ressentimentos, hoje nós sabemos, a ciência já comprova isso, que muitas vezes os ressentimentos fazem mal para o nosso corpo, mexe com as nossas estruturas, desequilibra o nosso campo espiritual e faz com que a gente tenha sofrimentos muito grandes, simplesmente porque nós ainda não estamos prontos a perdoar, a deixar de lado, a esquecer isso. Mas como está lá no Pai Nosso, né? Perdoai as nossas dívidas ou as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos ofendeu ou a quem nos deve. Então, meus irmãos, é uma via de mão dupla. Para obter o perdão, nós temos que perdoar. E aí um detalhe muito, muito interessante é que é sempre nós é que temos que tomar a iniciativa. Perdoar para ser perdoado, amar para ser amado. Isso é nós que temos que fazer. E nós espíritas, talvez pelo fato de conhecermos um pouco mais profundamente essas questões, a iniciativa deve ser a partir de nós. É assim que nós vamos chegar lá. Essa frase, eu sempre gostei muito dela, né? Olhar para frente e para o alto. Olhar para frente e para o alto. Porque muitas vezes nós aprendemos que devemos olhar para frente, né? Alguma vez a gente tropeça em alguém e tal, a pessoa reclama que nós não estamos olhando. Realmente. Mas nós, espíritas, temos que olhar para frente, que é o caminho por onde nós vamos trilhar, mas nós temos que olhar para o alto também. Olhar para frente para não tropeçarmos, para não cairmos num bueiro, para não cairmos num abismo, mas olhar para o alto, para onde nós queremos ir. Então essa nossa busca para o alto é esse nosso erguimento às estruturas superiores da espiritualidade. Todos nós chegaremos lá, meus irmãos, com certeza, né? O presente diante de nós exige dedicação constante. Muitas vezes nós não damos o devido valor ao que nós estamos agora, nesse momento.
nós não damos o devido valor para as coisas que estão acontecendo conosco. Então nós precisamos trabalhar muito, muito mesmo, e ter uma dedicação muito grande com o nosso presente, com o nosso dia atual, com o nosso pensamento, com as nossas atitudes, com as nossas ações, com aquilo que nós estamos produzindo e aquilo que nós estamos deixando de produzir. Existem pessoas que estão se programando para a próxima encarnação, né? Eu estava comentando aqui agora, né, que se Deus permitir, na próxima encarnação eu quero aprender a tocar piano, uma coisa que eu gosto. Já tentei nessa encarnação, não deu certo, né? Quem sabe na próxima eu possa vir com a parte do cérebro dedicada a essa parte, né, a essa estrutura melhor equipada, né? E a gente vai chegar lá. Tudo visando ao futuro pode ser um grande acontecimento. Realmente tudo pode ser uma coisa maravilhosa, né? Se algo do passado nos assombra, procuremos reparar o mais rápido possível. Muitos de nós temos alguns fantasmas que nos perseguem, né? Nós temos uns fantasmas, então nós temos que trabalhar para isso, né? Erro do passado deve ser sempre fonte de aprendizado e não de martírio para as nossas vidas. Assim mesmo é que nós vamos conseguir avançar. Alguns de nós estamos muito preocupados em ver a felicidade, mas usando o binóculo, né? Usando a luneta, como se a felicidade estivesse muito longe, mas a felicidade está sempre ao alcance das nossas mãos. Como fazer tudo isso valer a pena, meus irmãos? Como fazer tudo valer a pena? Convivência com os companheiros de jornada, aprender a tolerar. O outro é o nosso espelho. O outro é o nosso espelho. Desenvolver a humildade, reconhecendo a nossa fragilidade, reconhecer nossas mazelas, nosso orgulho, vaidade, egoísmo. E aqui para encerrar, meus irmãos, conhecer a verdade. Né? Aí nós temos o exemplo dos dependentes químicos, uma luta que eles travam, porque tem que reconhecer que ele é o problema. A luta que ele tem que travar consigo mesmo, né? Então, nesse trabalho que ele vai fazer, serão vários passos até ele reconhecer que ele é que é o problema e é ele que tem a solução. Então, como é que nós podemos nos sentir, né, fazendo um gol contra? Uma infelicidade muito grande, porque nós estamos fazendo com que a nossa equipe perca. Só que quando nós cometemos um gol contra na nossa vida, nós estamos cometendo um grave erro para o nosso futuro, né? As nossas escolhas, meus irmãos, afetam as escolhas dos outros, afetam a vida dos outros, né? E tomar melhor decisão para sermos felizes. Jogar fora tudo aquilo que precisa ser jogado fora, né? Assumir o que precisa ser assumido. Responsabilidade, a aquisição das virtudes, né? Buscar o amor de Deus. Deus nos ama, não nos rejeita e nos criou para sermos felizes. Esse, meus irmãos, é o nosso trabalho. Que Deus possa nos abençoar, nos fortalecer. Isso de novo. Termina aí, por favor. Bem, palestra do Carlão sempre muito focada, né? Muito, de uma forma bem muito objetiva também. A gente está com a campanha dos agasalhos e, né, se alguém tiver aí em condições de uso um agasalho ou cobertor, quarta-feira no horário de palestra e aos domingos, certo? A gente também tem os grupos de estudos segunda, terça, quinta e sábado, que é a evangelização. Se alguém tiver interesse em participar, no blog do EDAC ou no Facebook. Amanhã, a partir de amanhã, a palestra vai estar disponível no YouTube também. A gente vai passar
finalizar agora com a prece e depois a gente vai para a segunda parte aqui dos trabalhos, que é o passe. Vamos elevar nossos pensamentos então. Obrigado, Senhor, por mais esse momento, por mais essa palestra que nos instrui, que a gente possa sair daqui renovado nos nossos sentimentos de esperança de um mundo melhor, que a gente seja esse agente renovador do mundo, que todos aqueles que encarnados que tiveram aqui, que eles possam retornar aos seus afazeres com fé e esperança. A gente agradece aos mentores da casa, que permite que o trabalho seja realizado. Agradece a todos aqueles trabalhadores abnegados que fazem com que isso aconteça e a todos os frequentadores. Assim a gente agradece e encerra mais uma palestra. Obrigado, Senhor.